Mild sorriu sinceramente. A carruagem seguia tranquila, passando por um pequeno grupo de pessoas, mas ele não pôde evitar de observar com mais atenção. Subitamente, lembrou-se de que havia alertado o mordomo Domingos sobre ladrões usando máscaras azuis, e agora entendia por quê. Justamente naquele dia, ele sairia para fazer compras. Com um súbito pressentimento, perguntou a Mild se ele sabia onde ficava a boutique da Sra. HS. O cavaleiro respondeu que era um pouco fora da cidade e que, segundo os planos, Domingos estaria lá por volta das 4 da tarde. Não havia certeza se ele iria pessoalmente, mas, ainda assim, ele decidiu: primeiro, almoçariam, depois, iriam à boutique no horário exato. Com o plano traçado, Selim Maurice e seu leal cavaleiro partiram para cumpri-lo. Após o almoço, ao deixarem o restaurante, ele perguntou as horas e ouviu que já passava das 4. Isso significava que o momento havia chegado. Mild prontificou-se a organizar tudo. Enquanto a carruagem se aproximava do local, Helen avistou uma aglomeração suspeita em um dos becos estreitos. E naquele instante, compreendeu tudo. Gritou para que parassem a carruagem. Mild! Pare agora! Mas tudo aconteceu rápido demais. Antes que o cavaleiro pudesse reagir, Helen já havia saltado da carruagem com seu guarda-chuva em mãos, ignorando os gritos de alerta de Mild. Ele freou bruscamente, arriscando até ferir o cavalo, mas já era tarde. A condessa corria decidida na direção da multidão. Gritos ecoavam do beco. Alguém reclamava da teimosia do mordomo e sugeria, em tom cruel, cortar sua coxa, mas não matá-lo. Numa viela mal iluminada, uma faca brilhou na mão de um dos bandidos. Helen, observando a cena de perto, reconheceu Domingos e o repreendeu com firmeza. Ei, você aí! Gritou ela, chamando a atenção de todos. Sem esperar resposta, avançou contra os bandidos. Não disse mais nada. Apenas agiu. Girando o guarda-chuva com precisão, acertou um chute certeiro nas costas do homem mais próximo. Mas que tipo de mulher é essa? Exclamaram os demais, atônitos. Usavam, como ela suspeitara, máscaras azuis. Domingos, apavorado, reconheceu a senhora. Senhora? Como? Como a senhora está aqui? Os bandidos, com arrogância, exigiram saber quem ela era e o que pretendia. Eu sou a Condessa Maurice, declarou, cheia de indignação. Mas ninguém a levou a sério. O líder do grupo ordenou que a capturassem. Helen já esperava por isso. Esquivou-se com facilidade do primeiro agressor e, com um golpe de guarda-chuva bem aplicado no traseiro, fez o homem cair ao chão. A sensação que teve ao vê-lo desmoronar foi estranhamente satisfatória. Talvez eu tenha exagerado, pensou ela, sem a menor intenção de se desculpar. Nesse momento, o cavaleiro Mild surgiu no beco. Protegendo a condessa, empurrou-a para trás de si e desembainhou a espada. Cuide do lado esquerdo! Gritou Helen, voltando à luta com agilidade surpreendente. A batalha foi intensa. Mild lutava com habilidade refinada, sua lâmina cortando o ar com precisão. Helen, por sua vez, usava o próprio corpo com uma destreza que o deixou impressionado. Senhora, isso é uma arte marcial? Exclamou, surpreso. Não se distraia. Primeiro derrote-os. Retrucou ela, sem sequer olhar para trás. Helen sentia o limite do corpo frágil que agora habitava. Era difícil suportar os impactos. Mesmo assim, mantinha-se firme. Mild, mais forte, desviava os ataques e contra-atacava com naturalidade. Enquanto isso, o líder dos bandidos mantinha Domingos pelo colarinho, exigindo que ele entregasse algo, provavelmente o valioso óleo de chamia. Mas com a confusão instaurada, os criminosos começaram a recuar, percebendo que não teriam chance contra os dois nobres. Aproveitando a abertura, Helen avançou. Libertou o mordomo com um gesto rápido e um olhar tão feroz que Domingos ficou imóvel, perplexo. Ela agarrou o braço do servo e o puxou para fora do beco, afastando-o da cena. Ele tentou se desculpar, mas Helen estava indignada demais. Você está apanhando por causa de um pouco de óleo? Isso vale mais do que a própria vida? Domingos,
ainda atordoado com tudo o que havia acontecido, tentou explicar que não era exatamente como ela imaginara. No entanto, antes que pudesse dizer mais alguma coisa, a saída do beco foi subitamente bloqueada por um novo grupo de bandidos, desta vez armados com adagas reluzentes. Ellen agiu sem hesitar. Ordenou ao mordomo que fugisse imediatamente e fosse buscar ajuda. Ela própria se abaixou e pegou uma pedra do chão. Senhora, a senhora também deve ir. Implorou Domingos, relutante em deixá-la ali. Mas Ellen já havia lançado a pedra com precisão certeira, atingindo em cheio a cabeça de um dos bandidos. Corre! Não fica parado! Gritou ela com autoridade. O mordomo, finalmente, obedeceu e saiu correndo, deixando a condessa sozinha diante dos criminosos. Os homens avançaram rapidamente, ameaçando-a com as lâminas afiadas. Ela, com um movimento ágil, derrubou a adaga do primeiro atacante, fazendo-a cair com um estalo no chão. O som apenas alimentou a fúria dos criminosos, que agora pareciam decididos a matá-la. Mild desejava que sua senhora fugisse, mas Ellen não conseguia deixá-lo lutar sozinho. Atirou-se novamente à batalha com renovada determinação. Usava cotovelos, joelhos e qualquer parte do corpo que pudesse servir. Apesar de sua baixa estatura e do corpo debilitado, conseguiu lançar um dos bandidos por cima do ombro, derrubando-o no chão com força. Uau, isso merecia uma medalha olímpica, pensou, satisfeita, enquanto recuperava o fôlego. Ao olhar em volta, percebeu que estava sozinha no beco. Mas então, uma voz autoritária soou ali perto. Capturem todos eles! Ellen se virou, surpresa. Seus olhos se arregalaram ao ver quem havia dado a ordem. Um destacamento completo de cavaleiros do conde se aproximava a galope, prontos para protegê-la. À frente deles, montado em seu cavalo, estava o próprio conde Philip Maurice. Os cavaleiros prenderam os bandidos que ainda não haviam conseguido fugir. Philip desmontou rapidamente e correu até ela. Você está bem? Perguntou ele, com visível preocupação. Ellen, surpresa com o tom dele, respondeu que sim. No instante seguinte, um grito masculino ecoou no beco. Os soldados haviam encontrado o bandido que ela havia atingido com o guarda-chuva. Um dos cavaleiros retirou a arma da condessa, ainda presa em uma armadilha de madeira. Ellen observou, constrangida, e pensou, sim, aquilo deve ter doído mesmo. Mild, suado e ofegante, se aproximou preocupado com a condição da dama. Ela o tranquilizou com um aceno e garantiu que estava bem. Mas sua atenção logo se voltou a outra cena. O conde conversava com Domingos, que lhe entregava um envelope. Ellen arregalou os olhos ao perceber que tudo que o mordomo carregava era uma simples carta. Ele quase morreu, por causa de uma carta. Pensou, horrorizada. Philip agradeceu ao mordomo por sua ajuda, mas Domingos fez questão de dar todo o crédito à condessa. O conde então olhou para sua esposa, incrédulo, sendo forçado a reconhecer o papel dela em salvar a situação. Ellen apenas assentiu, ainda tentando entender como aquilo tudo havia se desviado tanto do que deveria ser. Philip então lhe perguntou. Por acaso, você reconhece esses documentos? Ellen respondeu que não fazia ideia do que se tratava. Pensou, por um instante, que ele a estivesse acusando de algo. Mas o conde apressou-se em esclarecer que não a estava culpando. Explicou que, se ela estivesse envolvida, não teria revelado nada tão cedo. Ainda assim, ele não pôde deixar de comentar, visivelmente constrangido. Aquele chute foi realmente impressionante. Ellen percebeu, para sua surpresa, que o conde corou ao dizer isso. Como se rosas vermelhas e brancas dançassem ao vento, pensou, divertida. A imagem do golpe ainda viva na mente dele. Foi então que notou o olhar dele recaindo para as pernas dela, expostas sob a saia levemente erguida. Eu vou indo, disse ela, encerrando a conversa e virando-se para partir. Contudo, mal deu alguns passos e suas pernas tremiam, denunciando o esforço físico descomunal. Mild percebeu de imediato. Senhora, está ferida. Deixe-me levá-la ao hospital. Ellen, sem energia para discutir, apenas assentiu com a cabeça. Vou buscar a carruagem,
completou o cavaleiro. O cavaleiro partiu apressado, e Ellen ficou em silêncio, refletindo. Talvez estivesse realmente se esforçando demais. Mas, para sua surpresa, apenas 1 minuto depois, Mild voltou alarmado. A carruagem havia desaparecido. Quão longe fica o hospital? Perguntou a condessa. Embora a distância não fosse grande, Mild demonstrava preocupação com a capacidade dela de chegar até lá em seu estado. Ellen garantiu que conseguiria, mas ele insistiu em acompanhá-la. Nesse instante, outro homem surgiu, e sua voz soou carregada de preocupação. Por que não disse que estava ferida? Era o conde Philip Maurice. Ellen se surpreendeu ao vê-lo tão preocupado. Ele comentou que, se o problema fosse apenas a carruagem, ele poderia resolver. Contudo, ao notar como sua esposa segurava a mão do cavaleiro com firmeza, algo se agitou dentro de si, sentimentos esquecidos, talvez, ou simplesmente inadequados para alguém prestes a se divorciar. Suba no cavalo. É melhor voltarmos para a propriedade e tratar disso lá, disse ele, estendendo-lhe a mão. Ellen recusou. Queria ser atendida no hospital. Philip então se ofereceu para levá-la até lá pessoalmente. Quando ela comentou que seria apertado para 2 no mesmo cavalo, ele retrucou, com um sorriso insinuante, que ela costumava gostar disso. Ela tentou evitar rodeios e foi direta. Você é um acompanhante atraente, mas hoje eu passo. Philip, no entanto, fixou-se em apenas uma parte da frase, acompanhante. O que você quis dizer com isso? Significa parceiro de vida. Mas, já que estamos nos divorciando, não seria melhor mantermos distância? Essas palavras o atingiram de maneira inesperada. Ellen estava certa, e ele sabia disso, embora relutasse em admitir. Em silêncio, dirigiu-se ao cavalo e ordenou que Mild encontrasse uma carruagem para levá-la ao hospital. Sim, conde, respondeu o cavaleiro, aceitando a missão. Philip se virou para Ellen e estendeu a mão mais uma vez. Está na hora de irmos. Ela aceitou. No instante seguinte, o conde a pegou nos braços, aliviando o peso sobre suas pernas cansadas. O rosto de Ellen ficou perigosamente próximo ao dele, e, por um momento, ela perdeu o ar. Corando, perguntou o que ele estava fazendo. Não importa se sou seu marido ou um estranho, respondeu ele com firmeza. Dessa forma, é mais rápido. Isso é, cringe total, comentou ela, tentando manter o sarcasmo. Quando ele perguntou o que aquilo significava, ela pediu apenas que ele não falasse mais com ela. Assim, se recuperaria mais rápido. O hospital, por sorte, estava próximo. Logo Ellen foi levada para atendimento. O médico a examinou com atenção, enfaixando os ferimentos no braço e na perna. Apesar da inflamação leve, garantiu que ela se recuperaria logo. Você já deve estar se sentindo melhor, disse o médico, satisfeito. Ellen agradeceu. Pouco depois, Mild entrou na sala com a notícia de que encontrara uma carruagem para levá-los embora. Ao sair do hospital, pararam ao lado do veículo. Um pensamento súbito e um tanto imprudente cruzou a mente de Philip. Sua mão forte deslizou até a cintura de Ellen e, num movimento inesperado, ele a ergueu do chão mais uma vez, e logo a soltou, para a surpresa dela. O que está acontecendo? Perguntou Ellen, atônita. Você parece preocupada, respondeu ele com um sorriso, embora nem ele próprio soubesse explicar suas ações. Ele não me ama, e não era ele quem queria se divorciar o mais rápido possível? Pensou Ellen. Até recentemente, ele demonstrava apenas descontentamento e frieza, e agora, de repente, sorria? Ainda assim, ela supôs que, assim que entrasse na carruagem, ele voltaria para seus compromissos. Mas, para sua surpresa, Philip entrou na carruagem com ela. Para a boutique da Sra. H.S., ordenou ele ao cocheiro. Mild, que por ora atuava nessa função, virou-se surpreso. O conde repetiu a ordem com um olhar tão intenso em seus olhos violetas que qualquer resistência evaporou. O cavaleiro entendeu de imediato. Já estamos a caminho, senhor, respondeu, puxando as rédeas. Logo o conde e a condessa Maurice chegaram à famosa boutique.
foram recebidos cordialmente pela proprietária, que os conduziu pessoalmente até a sala de espera preparada para clientes especiais. "Por aqui, por favor", disse ela, com um sorriso acolhedor. Ellen e Philip sentaram-se em poltronas confortáveis enquanto a anfitriã se afastava. A condessa começou a folhear um catálogo de produtos com interesse, apreciando o ambiente requintado. Philip, com naturalidade, pediu que trouxessem aquilo que a anfitriã recomendasse. "Parece que clientes VIP compram de forma diferente", pensou Ellen, enquanto saboreava o chá servido. Ali, os produtos eram trazidos para apreciação, um toque de exclusividade. Pouco depois, passos discretos romperam o silêncio da sala. A dona da boutique retornou sorrindo docemente, trazendo consigo uma bandeja repleta de frascos refinados. Eram perfumes aromáticos e essências exóticas. Com elegância, colocou a bandeja sobre a mesa e anunciou: "Acabamos de receber um afrodisíaco com base em rosa mosqueta. É o mais requisitado da estação." Entre os frascos, um se destacava, cor-de-rosa, com um líquido cintilante da mesma tonalidade, emitindo um brilho quase mágico. Ellen, curiosa, pegou o frasco e o aproximou do rosto para examiná-lo. Assim que retirou a tampa, um aroma intenso e doce atingiu suas narinas. "HM. É um cheiro muito agradável", comentou, surpresa com a sofisticação da fragrância. Porém, sua reação causou espanto imediato em Philip e na anfitriã. O conde repetiu a pergunta, como se precisasse confirmar o que ouvirá: "Ela realmente achará o cheiro agradável?" Sem entender a razão da inquietação dos dois, Ellen sugeriu que ele próprio sentisse o aroma. Talvez ele não gostasse tanto assim de perfumes, pensou. Mas Philip respondeu com sinceridade desconcertante: "É que, essa é a primeira vez que vejo você sorrir com tanta naturalidade. E a primeira vez que não a ouço reclamar de nada." Ellen se lembrou, subitamente, de que ainda era uma vilã. Não podia parecer tão feliz. "Qual é esse perfume?" "Ele parece nublar a mente", comentou, tentando soar crítica. A dona da boutique sorriu. "Há uma lenda por trás dele. Dizem que quem inala o aroma primeiro se apaixona pela pessoa do sexo oposto mais próxima, por 1000 anos." Ao ouvir aquilo, Ellen lançou instintivamente o frasco longe. O perfume rolou para debaixo da mesa, para espanto geral. Um perfume mágico? Se aquilo fosse verdade, ela estaria amaldiçoada. A pessoa mais próxima dela era Philip. E depois do divórcio, ele se casaria com Delina, deixando Ellen sozinha, apaixonada e rejeitada por 1000 anos. "Vocês estão loucos? Isso devia ter sido avisado antes de abrir a tampa", protestou a condessa, indignada. A anfitriã, pálida de susto, apressou-se a explicar que perfume mágico era apenas o nome do produto, inspirado em um romance de mesmo nome, encomendado pelo Sr. Renard, como estratégia de marketing. "Então tudo isso é só propaganda?" pensou Ellen, aliviada. Ela havia se assustado à toa. Philip fingia que nada havia acontecido, embora seu embaraço fosse evidente. Mesmo assim, mandou embalar o frasco e pediu para ver os próximos produtos. A anfitriã então apresentou um item diferente, um curativo mágico, este sim, verdadeiramente encantado e muito eficaz para aliviar dores rapidamente. Era um item caro, mas muito usado entre nobres. Ellen ficou impressionada com a eficiência do produto e perguntou por que Philip nunca o utilizava. O conde explicou que só o usava em casos extremos, por ser um item de luxo. O mais curioso era que Ellen já conhecia aquele tipo de curativo tão bem quanto ele, algo que o surpreendeu. Nesse instante, ela se lembrou do nome Renard mencionado anteriormente. Seria um parente? Pai? Irmão? Decidiu manter o disfarce. "Renard, eles são meus parentes?" perguntou, tentando soar apenas curiosa. Philip não respondeu de imediato, surpreso com a pergunta. Ellen então colocou o curativo de lado e pediu para ver os próximos itens. Dessa vez, 2 elegantes guarda-chuvas femininos e um leque foram apresentados. Ambos os guarda-chuvas eram lindos, tão lindos que Ellen não conseguia escolher. Sem hesitar, Philip ordenou que embalassem os 2. A dona da boutique sorriu, satisfeita com a venda.
Já Ellen ficou levemente atônita. Sua intenção era levar apenas um. A condessa pegou o leque com delicadeza e o abriu com elegância. Era, de fato, uma peça belíssima, delicada e sutil. A dona da boutique, orgulhosa, comentou: "O material principal é marfim. A qualidade é comparável à dos leques oferecidos ao próprio rei." Ellen se surpreendeu com a informação. Existem tantos elefantes assim, pensou. Mas logo descobriu que era exatamente o contrário. Os elefantes estavam à beira da extinção. Philip, atento, notou o interesse da esposa pelo leque, mas Ellen fez questão de esclarecer. Embora seja bonito, não usaria algo assim. Que tipo de coisa? Perguntou o conde, confuso. Devem ter matado um elefante para fazer isso, respondeu ela, com visível pesar. Philip ficou surpreso. Sempre acreditara que ela gostava de artigos feitos de marfim. Ellen, indignada, retrucou: "Como alguém pode amar algo que vem da morte de animais ameaçados de extinção?" Ela ainda acrescentou que marfim podia até combinar com ele, mas não com ela. O conde ficou em silêncio, pensativo. Ellen então explicou que, mesmo sem lembrar exatamente de como era antes, sabia que agora não conseguia aceitar aquele tipo de crueldade. Matar elefantes apenas por seus ossos era uma barbaridade. Suas palavras deixaram Philip desconcertado. E quando Ellen comentou que seria interessante propor uma lei que protegesse os elefantes, impedindo sua caça cruel, o semblante do conde escureceu visivelmente. Será que ela está mesmo falando sério? Ele pensou. Levantando-se, declarou à dona da boutique que todas as compras daquele dia deveriam ser colocadas em sua conta. "Ponha tudo na conta do conde Maurice", disse, antes de se afastar abruptamente. Ellen, percebendo a mudança repentina de humor, ficou incomodada. Virou-se para Mildred e perguntou: "O que houve? Por que ele foi embora assim?" O cavaleiro hesitou, depois respondeu: "Talvez a senhora não saiba, mas o comércio de marfim é um dos negócios principais do mestre. E outro dia mesmo ele estava caçando elefantes." A condessa empalideceu. Ela havia criticado duramente Philip, sem imaginar que tocava diretamente em seus interesses. Devia pedir desculpas? Talvez, mas, tanto faz. "Vamos nos divorciar mesmo", pensou. Mildred, que a observava em silêncio, resolveu perguntar: "Esse divórcio foi realmente planejado, milady?" A pergunta caiu como uma pedra na sala. Nem Ellen nem Mildred disseram mais nada. O silêncio reinou. Enquanto isso, Philip Maurice retornava à propriedade. Caminhou em silêncio até o escritório, onde diversas armas decoravam as paredes. Mas, em vez de se distrair com elas, andava inquieto de um lado para o outro. Ellen estava genuinamente indignada com a caça de elefantes. Chegou até a propor uma lei de proteção. Mas antes, não foi ela mesma quem disse que o comércio de marfim era bom? Que seria melhor se livrar logo dessas criaturas selvagens. Sim, lembrava bem dessas palavras. Também se lembrava de que ela dizia ser mais prático criar os animais e deixá-los morrer de fome do que caçá-los. Agora, de repente, após assinar os papéis do divórcio, ela mudará completamente. Estaria apenas fingindo? Philip afastou esse pensamento. Não, isso é impossível. Ela sempre foi obcecada por ele, há pelo menos 10 anos. Mesmo assim, o comportamento atual de Ellen parecia o de alguém que apenas aguardava a oportunidade para se libertar. O conde se sentia confuso. Pensava que não sentia mais nada, até aquele momento em que ela se encostou em mim. Naquele instante, seu coração quase parou. Mas o que ele estava pensando? Obviamente ela está tentando me enganar, concluiu. Tirou do bolso a carta que havia causado tanto tumulto naquele dia. Observou-a, mas não conseguia afastar da mente a imagem de Ellen, sua beleza, sua coragem, seu senso de justiça. Só agora se dava conta do tipo de mulher extraordinária que ela era. Talvez, pensou, fosse melhor fingir que não sabia de nada e cancelar o divórcio. Não. Assim não funcionaria. Nunca funcionaria desse jeito, decidiu.
precisava pensar no bem da família. Estava velho demais para reprimir rebeldes por conta própria, e seu filho ainda não tinha a maturidade necessária para assumir responsabilidades. Queria apenas paz em seus últimos anos. Esse era, afinal, o conteúdo da carta enviada diretamente pelo rei.